Seja bem-vinda a esse vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Charlene, eu sou coach e educadora financeira e o tema principal da live hoje é rompendo com os scripts. Então eu me propus a falar sobre esse tema prosperidade e aliado ali a esse momento de viver sem script. Por quê? Porque para mim a prosperidade em si só passou a fazer sentido depois que eu ousei a começar a romper com os scripts, né? E eu comecei a analisar esses dias quando foi que eu ousei, quando foi que eu comecei a romper com esses scripts, quando foi que eu identifiquei que eu estava vivendo um papel que eu não queria viver, né? E eu quero compartilhar com vocês aqui que o momento em que a minha ficha caiu, os mais velhos vão entender o que é cair a ficha, talvez os adolescentes não entendam o que é cair a ficha, mas a minha ficha caiu na virada do ano de 2014 para 2015. Eu realmente estava num lugar que eu não queria estar. Aquele ano foi um ano muito estressante para mim. 2014 foi um ano muito estressante. Porque eu tinha me proposto a ser uma excelente profissional. Porque a minha vida conjugal naquela época não era um sucesso. A minha vida familiar não era um sucesso. Meu relacionamento com os meus familiares não era um sucesso. Eu realmente não identificava que eu tinha amizades de sucesso. A minha vida na igreja não era um sucesso. E a questão da vida religiosa para mim, naquele momento, e a espiritualidade para mim sempre foi algo muito importante. Realmente naquela época eu acreditava fielmente que eu faria Deus feliz estando pelo menos uma vez por semana na igreja. E eu não conseguia desenvolver isso. Então há alguns anos eu vinha me dedicando à minha profissão. E naquele ano de 2014 eu falei, eu tinha voltado a estudar, eu já tinha feito uma faculdade e já tinha alcançado níveis de sucesso na minha profissão e eu queria mais, e eu estava naquele script da profissional que tinha que estudar, que tinha que trabalhar, que tinha que entregar tudo de si e ser a melhor. Então eu tinha me proposto a ser a melhor na minha profissão. E aquele ano de 2014 foi um ano muito frustrante para mim, muito estressante, terrível. E quando chegou na virada do ano, que ia entrar em 2015, o meu coração não estava presente no lugar onde eu estava. Eu não queria estar ali. Mas, por fora, o que eu demonstrava por fora? Eu demonstrava por fora alegria, eu demonstrava que eu estava em paz, que eu estava tranquilo, e esse sempre foi assim. A minha casca era uma, mas o meu interior era outro. E eu estava ali naquela virada de ano, e eu tive uma experiência que eu posso dizer assim que foi atemporal. O que eu defino como uma experiência temporal? É como se eu tivesse acessado um lugar onde o tempo girava de forma diferente. Eu estava ali, bem na hora dos fogos. Começou todos aqueles fogos ali da virada do ano. E eu comecei a contemplar, apreciar as pessoas, né? Dizendo ali, feliz ano novo, e se abraçando, e olha só os fogos, olha que legal, e fazendo festa. E eu comecei a olhar os fogos. No que eu comecei a olhar os fogos, eu contemplei por trás dos fogos, eu comecei a contemplar as estrelas. E naquele momento foi como se a cena tivesse congelado, como se tudo tivesse congelado. E eu ouvi uma voz dizendo para mim, o que você está fazendo aí? E eu respondi conforme eu podia responder naquela hora.
Eu falei, eu tô aqui comemorando o ano novo. Eu tô aqui comemorando o ano novo, né? Novamente eu escutei aquela voz. O que você tá fazendo aí? E foi assim uma experiência mais chocante, mais profunda. Essa segunda vez, essa pergunta foi um pouco mais profunda para mim, porque a primeira não convenceu. A primeira resposta que eu dei não convenceu. E eu falei, eu tô aqui com a minha família comemorando o ano novo, a entrada de um novo ano. E novamente eu escutei aquela voz falar para mim, um pouco mais pausada, e ela entrou para mim de forma muito mais profunda. O que você está fazendo aí? Então eu respondi nessa terceira vez, eu não sei. Eu simplesmente não sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu não queria estar aqui. Eu realmente queria estar em outro lugar, eu não sei. E esse diálogo continuou comigo. Realmente, você não queria estar aí. Há muito tempo que você não faz o que você queria fazer. Você não é quem você gostaria de ser. Você lembra quais são os seus sonhos? Você lembra o que você realmente quer? O que você planejou na sua vida, na sua adolescência, você cumpriu? Você está vivendo a felicidade, a alegria? E foram muitas perguntas que eu não soube responder. E de repente, aquele momento voltou ao estado inicial e eu, como se eu tivesse acordado, e eu continuei de onde eu tinha parado, né, contemplando, vendo as pessoas ali dizendo Feliz Ano Novo e se abraçando, e foi muito chocante para mim essa experiência. Então, naquele momento assim, eu realmente fiquei muito chocada e eu fui para minha casa pensando, fiquei num estado de meditação constante e eu pensei muito naquele primeiro dia do ano. Eu não dormi bem, eu acordei muito cedo e eu comecei a rever toda a minha vida. E eu falei, não, então se eu vivendo, dedicada como eu estava vivendo a minha vida profissional, eu não tô fazendo o que eu quero, então eu vou começar agora a me dedicar a viver, a ser o melhor em tudo que eu for fazer. Então aquele ano de 2015 eu me propus a ser a melhor mãe, eu me propus a ser a melhor esposa, eu me propus a ser a melhor profissional, eu me propus a ser a melhor amiga, eu me propus a ser a melhor cristã. E fui me envolvendo dessa forma. Tudo que eu ia fazer, eu fazia com amor. Então eu retornei a frequentar a igreja mais vezes por semana, porque naquele momento eu pensava, se Deus já ficava feliz comigo eu indo uma vez por semana na igreja, Ele vai ficar muito mais feliz comigo eu indo mais vezes na igreja, eu me envolvendo com as coisas da igreja. E era a minha mentalidade. E eu estava tentando me encontrar ali. Eu estava tentando encontrar sentido para aquela experiência que eu tive. Eu estava tentando encontrar respostas para aquelas perguntas. O que eu estou fazendo aqui? Porque até então eu estava numa rotina que não me fazia feliz. Então eu passei aquele ano de 2015 tentando me encontrar, tentando me entender. Foi todo um ano onde eu comecei a ter novas atividades, e logo no começo do ano, no período que era para voltar para a faculdade, eu vi que realmente não era aquilo que eu queria, porque eu estava seguindo algo, focando para minha profissão, e eu estava fazendo um curso que eu não queria fazer.
Eu estava fazendo um curso porque aquilo ia ser bom para o meu currículo, mas eu não queria estudar aquilo que eu estava estudando. Eu não estava conectada com aquela turma de faculdade, eu não gostava de estar naquele lugar. Então eu comecei a tirar gradativamente de mim coisas que eu não gostava de fazer e tentei focar naquilo que eu gostava. Comecei a ler novamente novos livros voltados para a espiritualidade, dentro de tudo aquilo que eu aprendi e que eu acreditava que realmente era o certo. E isso que eu comecei a fazer em 2015. E a pergunta que eu quero deixar para você, com essa experiência que eu tive, e as próximas que eu vou estar passando aqui para você, para vocês que estão me acompanhando, o que você está fazendo aí? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Você realmente gosta de estar aonde você está? Qual o script que está te impedindo de viver o que você realmente gostaria de viver? Na virada de 2014 para 2015, um dos scripts que eu venho identificando, que eu identifiquei recentemente, que eu estava vivenciando, que estava me impedindo de estar aonde eu queria estar, era de sempre satisfazer aos outros e não olhar para mim mesma, para minha própria satisfação. Era um script. O script da mulher profissional, que precisa ter uma carreira profissional de sucesso, custe o que custar. O script daquela mulher que precisa vencer a si mesma todos os dias, vive numa luta constante. Eu preciso vencer a mim mesma. Eu não posso ter emoções. Eu não posso deixar que meus sentimentos ou o meu estado emocional venha trazer qualquer tipo de privação ao meu sucesso como profissional. Esses eram os meus scripts, que eu comecei a vencer gradativamente. Para mim, não foi um processo fácil. Foi um processo difícil, lento e complicado. O fato de começar a olhar para mim mesma e ver tudo que eu fazia que não me fazia feliz. Todas as minhas ações, as minhas atitudes, e começar a perguntar para mim mesma por que eu estava tendo esse certo tipo de comportamento. E quando a gente vive em um script determinado pela sociedade, pela mídia, por nossa família, pela religião, e não faz o que realmente nascemos para fazer, nós somos pessoas frustradas. Eu estava naquela festa de final de ano, naquela comemoração de virada de ano, e todas as pessoas que me olhavam ali provavelmente não viam dentro de mim uma pessoa fracassada e frustrada, uma pessoa triste, sem alegria de viver. Nem eu mesma via isso, porque eu olhava para mim, os meus resultados, e eu falava, realmente está dando certo. Realmente está dando certo. Eu fiz a minha primeira faculdade, eu terminei, eu concluí a base de muito sacrifício. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Na questão financeira, na questão dos horários, de ter que deixar minha filha pequena em casa. E por muitas vezes, talvez, as pessoas olharam para mim e falavam, nossa, ela não se importa com a filha dela.
E era uma dor que eu tinha dentro de mim, porque sim, eu sempre me importei com ela. E eu me propus a todo esse sacrifício pensando nela. Porque eu, como muitas mulheres podem estar pensando agora, eu naquele momento eu pensava realmente que eu precisava estudar muito. Eu precisava me dedicar muito a uma profissão para poder ter um bom rendimento, ganhar muito bem, para então poder estar dando para minha filha aquilo que eu nunca tive na questão financeira. Então eu olhava para ela, eu olhava para minha vida, eu olhava para minha realidade e eu acreditava realmente que eu precisava fazer muitos sacrifícios, que tudo precisava ser com sacrifício. Eu terminei a faculdade no finalzinho ali de 2010. Eu já estava trabalhando na minha área como estagiária, já tinha feito estágio, já estava trabalhando na área do curso que eu estava fazendo. E quando foi em 2011, quando eu já estava com meu diploma na mão, que eu já consegui um trabalho na área que eu tinha estudado, eu realmente vi o resultado do meu esforço ali, no primeiro pagamento que eu recebi. Porque realmente, em todo o meu tempo anterior a essa formação, eu não tinha recebido tanto dinheiro quanto o que eu estava recebendo ali, naquele meu primeiro salário. Então aquilo me fez uma pessoa muito feliz naquele momento. E realmente eu entendi, eu falei, nossa, eu fiz uma faculdade e eu consegui ganhar o que eu queria ganhar. Eu atingi, o meu resultado foi o que eu queria. Mas aquilo não me satisfez por muito tempo. Porque eu queria ser a melhor profissional, e eu queria ter o melhor salário, e eu queria ser reconhecida, e eu queria ser uma profissional de sucesso. E nesse decorrer desses 4 anos, até chegar em 2014, a virada para 2015, eu acredito que muitas pessoas me viam assim. Olhavam e falavam, nossa, olha Charlene, você conseguiu o que você queria. Você queria fazer uma faculdade, você queria ter curso superior, você queria ganhar bem, você queria ter um ótimo rendimento, e realmente eu tinha um ótimo rendimento. Realmente eu trabalhava numa excelente empresa. Realmente eu estava sendo reconhecida pelo meu trabalho, porque eu ganhava aumento sem pedir. Eu simplesmente não pedia aumento e o aumento vinha para mim. Só que isso foi todo um papel que eu fui desenvolvendo. Foi uma personagem que eu fui criando. Que eu era aquela pessoa. Só que quando a gente vive no personagem, a gente não é completamente feliz. Porque a gente vive um script que nós desenhamos para nós mesmos. E eu tava com essa casca, com essa roupa, com essa armadura toda sobre mim, demonstrando felicidade, demonstrando alegria, demonstrando plenitude, como se tudo estivesse bem. Mas eu acredito que algumas pessoas que talvez tivessem ali um pouco de mais sensibilidade, se olhassem bem fundo dos meus olhos, iriam entender que realmente eu não estava feliz. E sabe o que é mais complicado? Você dedicar anos da sua vida rumo a alguma coisa que você pensa, isso realmente vai me fazer feliz. E quando você chega naquele lugar, você vê que não era bem aquilo que você queria. Que aquilo não te satisfez. Que aquilo não te fez feliz. E aquela pergunta, naquela experiência espiritual, que eu digo, né, como cristã, que foi o Espírito Santo falando comigo, a centelha divina, a chama divina que está dentro, que está fora, que eu também não tinha essa concepção naquela época, falou comigo e teve muita misericórdia de mim naquele momento e perguntou para mim, o que você está fazendo aí? Então, novamente, eu quero deixar essa pergunta para você que está assistindo esse vídeo. O que você está fazendo aí?
Você realmente está fazendo o que você gostaria de fazer? Eu descobri e eu estou compreendendo nesses últimos 5 anos que a prosperidade, ela não tem a ver com o nível de dinheiro na nossa conta bancária. E eu aprendi isso à custa de muita dor, porque Deus, Ele é tão amoroso que não tem aquela frase que fala, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas não é, a dor não é uma punição. A dor, ela é como uma educadora. Se nós temos dificuldades para aprender pelo amor, então nós vamos aprender. Então que seja pela dor. O que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aí? Qual é o script que está te impedindo de viver a vida que você gostaria de viver? Um grande beijo e até a próxima live.